tarde a todos. Boa Boa tarde, Rê. tarde. Obrigada por ter aceito o meu convite, da gente falar aí um pouco sobre esse tema que está tão em alta, né? Já falei acho que umas 3 vezes. Mas queria introduzir aí para as pessoas que estão entrando, falar um pouquinho, né, desse tema que a gente fala tanto em acolher, né? No mundo terapêutico a gente fala, vamos acolher essa criança, né? Vamos deixar ela florir, porque a gente, quando vira adulto, a gente acaba esquecendo muito essa criança, né? A essência da criança. E a gente acaba entrando em desequilíbrio. E eu agradeço esse convite, de você ter aceito esse convite, porque eu acho que a gente também, como terapeuta, a gente quer acolher essa criança, quer entender melhor essa criança, porque a gente vira adulto, a gente vira rígido, a gente, né, tem algumas É verdade. amarras. E eu queria trazer aí não só para as pessoas que me seguem, mas para quem vai assistir posteriormente, essa leveza que você traz, né, de todos os estudos que você vem fazendo sobre essa criança. Eu me chamo Andresa, sou terapeuta, sou psicanalista e eu vim numa busca dessa criança interior, né? Quando eu encontrei essa criança, encontrei junto com ela uma dependência emocional, né? E aí que eu fui entender muita coisa da minha vida, muita coisa que eu estava vivenciando, os padrões que eu estava trazendo repetitivos, né? Aonde que essa minha criança ficou largada, né? Porque, como bem a Rê colocou, a gente cresce, nós trazemos uma rigidez e a gente perde essa alegria da criança interior, porque ela está lá parada em algum momento da nossa vida, né? Verdade. E, Andresa, bem como você colocou, né? A gente acaba esquecendo a nossa essência, né, de criança, o que a gente gosta, por conta da vida, né? O que a gente passa, os percalços, né, que acontecem na nossa vida e a gente deixa essa criança de lado, né? Porque a gente tem que ser mulher, a Uhum. gente tem que ser profissional, a gente tem que ser esposa. E a Isso, essência fica lá atrás, escondida. Não quer dizer que a gente precisa ser uma adulta serelepe, né? Mas exatamente. o que você tem para nos falar a respeito, né, dessa criança que a gente precisa acolher, saber respeitar, e saber levar a vida sem tanto sofrimento, né? Que eu acho que a live traz esse um pouco de autoconhecimento de nós mesmas, né? É. Eu vou pegar bem isso que você falou agora, né? Aonde que a nossa criança ficou? Por que que a gente busca tanto essa criança, né? Hoje, eu não sei com você, eu acredito que seja muito, muito parecido, muito próximo do que eu vou falar aqui, mas muitas das pessoas que nos procuram hoje, elas chegam, né, com um vazio, chegam com uma tristeza, chegam com depressão, chegam Sim, com sentimentos que ela não nem entende o porquê, né? Então, verdade. parte de nós está em dor. E muitas vezes essa parte nossa que está em dor está lá na nossa infância, né? Freud já trazia para gente que é uma parte nossa que está fixada em algum ponto da nossa vida. E Sim, muito provavelmente seja lá na infância, né? verdade. Muitas coisas, cada ser é único, né? Eu gosto de falar muito isso. Duas coisas que eu acho muito importante falar antes de sair acusando pai e mãe, que pai e mãe são instrumentos, foram instrumentos, né, na nossa vida. Eles são instrumentos para a nossa evolução. Então, se a gente veio trazer algumas coisas para elaborar do nosso espírito, né? Até entrando mesmo numa linguagem bem espiritualista, né? Uhum. Se nós viemos trazer algumas coisas para elaborar, então nós viemos com o pai e a mãe certo, né? Sim. Para passar por situações certas. Eu gosto até de falar nos meus vídeos, né? Que eu sou irmã com mais 3 irmãos, nós somos em 4 irmãos. E cada um absorveu o que precisava absorver. Um Sim. sentiu um pouco, né, não sentiu nada, o outro já sentiu um pouco mais da rejeição, o outro também não sentiu. Enfim, cada um sente o que precisa trabalhar e elaborar. Mas Verdade. nessa nossa infância, né, o que eu quero dizer assim, que algumas crianças, nessa fase, algumas pessoas elaboram muito bem essas sensações, né? Mas muitos trazem como traumas, porque é É muito forte de cada um, né? É muito individual essa dor. verdade. Eu até costumo dizer também para os meus assistidos, Andressa, que pai, mãe, irmãos, a família como um todo, são os nossos grandes mestres da vida. Porque Sim, se a gente pede para, né, vir com essa questão de que a gente pede para nascer naquela família, é porque a gente tem muita coisa que aprender. Então não dá para sim, culpar pai e mãe, mas sim é, elaborar o que a gente tem que aprender para a gente poder evoluir como seres humanos,
né, espirituais, digamos assim, que a gente tem uma missão, né? Exatamente. Não, muito Exatamente. bacana. Eu acredito muito que a vida não é só vir, nascer, viver, crescer, trabalhar e morrer. Não é só isso. Eu acho que tem uma evolução em tudo isso, né? E nesse Sim, contexto da evolução é como você bem colocou. A gente vem com as pessoas certas, né? Para poder passar por tudo que a gente precisa estar passando nesse momento. verdade. E me fala uma coisa, quais são as necessidades básicas dessa criança, né? Que a gente É, precisa elaborar. exato. Então, por que que existe uma criança ferida, né? Porque eu falo muito uma criança interior ferida. Por que que existe essa criança? Porque muitas, como eu coloquei antes, elaboram muito facilmente as dores, as situações e cresce tranquilamente sem trauma nenhum. Mas muitos não conseguem. Por quê? Porque ela não foi suprida nas suas necessidades básicas, bem como você me perguntou. E o que que seria essa necessidade básica? É o acolhimento, né? É o amor, é o carinho, é a forma como os pais trazem esse acolhimento para o filho, né? No sentido assim da espontaneidade dela, do jeito dela ser, da essência dela, como ela traz essa elaboração, né? Não quero dizer aqui que criança não tem que ter limite, não tem que ter regra. Isso é Sim, básico, também faz parte dessa base, dessa necessidade básica da criança. com Porém, certeza. o excesso da rigidez, ela traz uma toxicidade que a criança já absorve de uma forma muito negativa, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Existe muitos pais que foram muito rígidos, porque vieram já de uma educação mais rígida. Eles também têm dores internas, né? Isso é muito legal de lembrar, porque é repassado de geração para geração. Não é uma coisa que eu digo que meus pais talvez não elaboraram tão facilmente algumas sensações e no automático repassaram para nós, para os filhos deles, e aí a gente vai elaborando. Hoje nós temos oportunidade de olhar, de estudar, de entender, de acolher, mas antes era uma coisa muito fechada, né? Muito restrita essa questão de olhar para essa criança interior. Então, essa rigidez, muitas vezes, está naquela questão assim, o filho se esforça para tirar 10 na prova, mas aí ele vai e tira 9. Mas ele está feliz porque ele tirou uma boa nota. E Sim. aí, quando ele chega para mostrar para o pai o boletim, aí o pai fala assim, você não fez mais que a sua obrigação. Por que você não tirou 10? É difícil escutar isso, né? Principalmente quando você é criança, que você sabe que você estudou, que você se dedicou, né? Ou Exatamente. que você tem uma dificuldade em algumas coisinhas daquela matéria, mas você ainda tirou uma nota boa. É, E o exatamente. pai também chega a ser rígido, que você tem uma dificuldade, tira uma nota ruim e ele te cobra, te deixa de castigo, né? E isso Exato. fere a criança, né? E aí, quando você fica nessa busca, sabe, de estar sempre buscando ser melhor para poder chamar a atenção desse pai e dessa mãe, porque a criança entende até 7 anos que tudo é culpa dela, né? Então, ela traz uma sensação de que, assim, eu preciso tirar o 10 para que meu pai me veja, para que a minha mãe me veja. Eu tenho que tirar 10, eu tenho que ser perfeito para que isso ocorra, para que essa atenção ocorra. Só que nem sempre acontece dessa forma, né? Aí às vezes tira 8, tira 9, que não é ruim, mas não tem o reconhecimento. E aí, vou fazer um link agora dessa criança para o adulto. O quanto hoje, nós adultos, não deixamos de fazer as coisas porque a gente se sente imperfeito. Nós não nos sentimos capazes, porque tirar o 10 é difícil. Ou até o outro lado, eu só faço se eu for. Se eu fizer, é 10. Se eu fizer, vai ser perfeito. E Né? acaba E não aí fazendo, né? eu ponho essa rigidez em mim, essa inflexibilidade, e eu não consigo sentir emoção. Eu acho que eu posso dizer que é meio que uma dependência emocional que foi criada lá na infância e agora como adulto eu tenho essa Sim, dependência de querer fazer o melhor e a gente acaba paralisando porque a gente quer o crivo do outro, né? Que é a aprovação do outro e a gente não do faz outro. com medo de não sair É. perfeito, né? E a dependência, ela não é só do relacionamento íntimo, ela é dependente do outro, Do de uma outro, forma isso. geral, Uhum. né? Eu vejo isso muito no corporativo, por exemplo, algumas assistidas minhas, elas trazem essa dor no corporativo, porque é assim, olha, ela abraça toda a situação, todos os BOs de todo mundo para fazer porque ela quer ser perfeita,
ela quer dar conta de fazer tudo, só que por que que ela faz isso? O que que está por detrás disso? É para depois falar assim, você está vendo o que eu fiz? Ela quer um reconhecimento. Reconhecimento. Então ela fala, você está vendo que eu fiz tudo para você? Você está vendo que eu fiz? Olha, você não fez certo, mas eu fiz tudo certo. Olha lá, ou até corrigir, acaba sendo até chata, no sentido, eu vou corrigir essa pessoa porque ele não está fazendo certo. Mas é certo para quem? Para qual Pra quem? lente? É para minha lente ou é para a É, lente do todo que está errado isso daí? Né? não, Então, antes de você falar, queria falar aí para as pessoas que estão aqui com a gente agora, se está gostando, dá o like, convida as pessoas que vocês acham que vão gostar dessa live para poderem assistir. E estejam aqui, que até o final a Andressa vai fazer uma breve meditação para a gente acolher essa criança, tá bom? isso, exatamente. Tá, Andressa, me diz uma coisa. Antes da gente, né, quando a gente se planejou fazer essa live, você falou muito a respeito de esquemas adaptativos e desadaptativos. O que que vem a ser isso? Esquemas é uma linguagem de uma doutora que eu sigo, eu amo essa doutora, até quem quiser assistir vídeos dela, é maravilhoso, a doutora Elizabeth Zameru. Ela fala sobre dependência, sobre a criança interior, ela é maravilhosa. Então, ela traz essa linguagem de esquema, né? O que que seria esse esquema? É o modo, é a forma de como essa criança foi criada, como ela cresceu, né? Então, nós viemos, né, com, vou dizer assim, um chip, né? Uma forma, uma essência, para manifestar no mundo. Então, seria um esquema adaptativo. Eu me adapto com a minha essência dentro do meu contexto. Aí eu estou sendo a minha essência, não tem trauma, tá tudo muito bonito, porque é possível isso, né? Sim. Agora, quando eu tenho esse esquema desadaptativo, é quando eu preciso me virar, vestir máscaras, para cumprir as necessidades dos meus pais, do meu entorno, do meu canto, né, das pessoas que estão ali como cuidadores. Eu falo, Então, não pode isso, não pode aquilo, isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. Então, ali já começa até, é legal falar, as crenças limitantes que são implantadas na nossa infância. Né? Então, assim, esse esquema desadaptativo é quando eu preciso ser o que eu não sou para sobreviver nesse meio em que eu vivo. isso é muito bacana, porque quando você fala de máscaras, me remete muito que mulher que eu preciso ser para a sociedade, que mãe que eu preciso ser para minha filha, que esposa, amante que eu preciso ser para o meu marido. Qual é a máscara Isso. que eu visto dentro da empresa? Que a gente fala muito em autenticidade, né? Mas na verdade a gente veste diversas máscaras de certa forma para ser aceita, né? Dentro da onde a gente convive. É. Existe aí uma linha muito tênue, Rê, falando em máscaras, né? Já que a gente tocou nesse assunto, acho legal a gente falar para não ficar tão negativa essa coisa de máscara, né? Não, Porque nem quis colocar nessa é, negatividade, mas é porque sim, não, eu realmente a gente entendi. acaba vestindo, né? Sim, a máscara nessa negatividade seria dessa forma saindo da minha essência, né? Sim, Porque a gente coloca a máscara o tempo todo, né? Então eu não posso ser a terapeuta mãe. Eu não posso vestir a minha máscara de mãe no meu setting terapêutico, né? E sim. muitas vezes eu não posso ser a terapeuta para minha filha. Eu tenho que ser a mãe. Tem que ser a Né? mãe. Não que uma coisa não conecta a outra, mas enfim, é só para contextualizar. No meu Sim, trabalho, então, eu ponho a máscara da terapeuta e quando eu vou me divertir, vou sair com meus amigos, eu me divirto, então eu coloco a máscara da Andresa, de quem eu sou. Né? Eu visto quem eu sim. sou. Então, assim, nesse sentido, as máscaras, elas fazem parte da nossa vida. Mas as máscaras que nós vestimos para fazer o que é certo para o outro, aí está na forma negativa, que era isso que eu queria contextualizar com você. Porque nós crescemos numa sociedade que você nasce, você estuda, de 0 a 7 anos você tem que estudar, você tem que brincar e estudar, e muitas vezes você não pode nem brincar. Né? Depois você vai crescendo, você já vai ter que despontar o que você vai ser quando crescer. Você já tem que ter essa Sim. preocupação. Né? E aí a gente já vai trazendo lá dos 7 anos aquela coisa, e agora? Essa cobrança, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Depois Uhum. você vai para a sua fase adulta, agora você tem que estudar, tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar. Aí daqui a pouco você vai, namora, aí você tem que casar. Você casa, você tem que ter filho. Você teve um filho, quando vai ter o outro? Então é uma sequência de coisas que a sociedade coloca.
Sim, Não que seja certo ou que seja errado, tá? Eu fiz tudo isso, gente. Esse caminho todo que eu tô falando, eu fiz, eu vivenciei e eu eu fiz o meu também. melhor e não tenho arrependimento com isso. Mas a questão é que vai chegando num momento que você para pensar que antes você, eu vou falar por mim. Antes eu pensava, eu só vou ser feliz quando eu tiver meu marido. Eu só vou ser feliz quando eu tiver meu filho. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma profissão. E aí, quando você tem tudo isso e você para olhar, e parece que ainda falta alguma coisa. Porque é colocado na nossa mente que falta alguma coisa. Que você tem que ter alguma coisa para ser feliz. E não é bem assim. Você é feliz independente do que você tenha. O que você não Precisa tem, você vai encontrar, né? buscar. Vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos, né, ter saúde. Você tem saúde? Vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos fazer o que tem que fazer para acontecer. Exatamente. E eu vejo assim que a gente procura sempre algo para tentar preencher a vida. Exato. E às vezes o preenchimento está ali ao redor, já está presente, e a gente não consegue, como é que se fala? Não consegue reconhecer de uma forma leve, né? E isso me remete, quando a gente fala das máscaras, isso me remete muito às feridas emocionais, que eu já até falei, no meu canal tem sobre todas as feridas, mas eu não quero falar muito, porque senão eu desando a falar. Eu quero que você tenha. Ai, gente, desculpa, o cachorro aqui latindo. Mas eu quero que você traga pra gente como que é a sua visão frente a essas feridas emocionais que atingem essa criança interior, né? Para ser um adulto saudável, um adulto consciente. Fala um pouquinho pra gente. Falo, Rê. Ô, Rê, a ferida emocional, ela é muito parecida com o que você traz no seu canal, é muito pertinho uma coisa da outra, né? Tudo é dor. Né? Então, você traz uma forma de abordagem, eu trago de outra forma, mas está tudo muito conectado, né? São essas dores, assim, eu diria que as dores principais seria a rejeição, abandono, como você bem coloca, a humilhação, a injustiça, né? Eu acrescentaria aí a privação emocional, como uma dor que grita também, né? Tem um nome que é um pouquinho complicado, que é chama defectibilidade. É essa sensação de que eu não sou perfeita, né? Essa sensação de que se eu não for perfeita, eu não consigo me colocar no mundo, eu não tenho essa capacidade, né? E uma outra dor que eu gosto de falar bastante, que aparece muito no meu consultório é o emaranhamento, o quanto que existe uma dependência de pais com filhos e de filhos com pais. Então fica aquela coisa tão emaranhada, tão junta, assim, que daqui a pouco essa criança cresce, tem que ir para o mundo, ele não consegue fazer nada, porque ele não se sente capaz, porque enquanto ele está indo, mas o pai e a mãe tá junto, fazendo por ele também, tá tudo certo. Mas e quando ele tem que ir para o mundo sozinho, enfrentar? É Aí eu não complicado. consigo, eu não me sinto capacitado para fazer tal coisa. Então dá uma sensação de impotência e essa sensação é muito forte nos tratamentos. Essa sensação do vazio e da impotência, de que eu não consigo, é o que mais aparece para mim. É para É. mim, no meu cérebro, forte isso. Não, para mim também aparece muitas assistidas que falam é um vazio, eu não sei o que está acontecendo, aí vem ansiedade, vem depressão, vem síndrome do É, pânico, vem várias sensações que paralisam a pessoa, né, por conta desse exato. vazio que se encontra. E a gente, como terapeutas, a gente precisa olhar aonde nasceu, né, essa dor, aonde nasceu essa essa ausência dessa criança, né? Porque a criança machucada, a criança ferida, ela acaba trazendo muitos problemas para a fase adulta, né? É muito complicado isso. Exato. Dentro da psicanálise, né, é explicado que nós vamos trazendo isso, repetindo esse padrão, essa ferida que foi criada na infância, ela vem se repetindo, só que já não é mais com papai e mamãe, agora já é com o mundão, O né? mundão. Com a escola, com o trabalho, com seu companheiro. Então nós vamos repetindo essa dor, né? Essa questão. E o que eu vejo muito dos meus assistidos, desculpa te interromper, é que com essa transferência, né, que não é papai e mamãe, mas é com o mundo, é com a vida adulta, seja no trabalho ou como mãe, como filha também, como esposa, né? E eu tô falando aqui dos dois sexos, não só da mulher por si só, mas Uhum.
ela tem esses padrões repetitivos e encontra esse vazio porque ela não sabe trabalhar, né, essa criança ferida. Quando a gente fala criança ferida, até um modo, até para exemplificar aqui, é a nossa criança interior, né? É aquela criança que de uma certa forma se machucou na infância e que vem seguindo padrões repetitivos e que não precisa, né? A gente precisa acolher essa criança, esse Exatamente. adulto ferido, para se tornar um adulto em essência, né? Dessa criança É, em essência. você bem colocou muito, foi bem colocado tudo isso, Rê, porque a criança ela sofre essa rejeição. Vou falar da rejeição como um exemplo aqui, que eu acho que é o que mais pega, né? Porque a gente já sofre a primeira rejeição quando a gente sai do útero da nossa mãe. É, Já, ali já é uma expulsão natural, mas que muitos já verdade. traz essa sensação de que eu saí do meu ninho, né? Tava bem confortável, muito quentinho, sentindo, né, tudo que Ah, tenho dentro desse âmbito, né? E agora eu saí, então é uma primeira rejeição. Então, assim, é uma angústia, né? Uma sensação de angústia. Só que isso é uma dor, né? É uma coisa que vai trazendo essas, como eu coloquei, sensações aí de impotência, sensações de eu não consigo, não dá certo, para mim nada tá bom, eu não sou o suficiente. Só que ao invés de eu ser ensinado a olhar para isso, para elaborar, nós somos ensinados a esconder essa dor. Então a gente põe tudo embaixo do tapete e vamos vivendo, vamos seguindo a vida. Eu não verdade. consigo olhar para isso agora, então eu vou vivendo. Só que vira e mexe, como nós somos padrões, nós vamos repetindo, a vida vai trazendo como situações onde que isso vai voltar para a gente olhar para isso de novo. E aí o que, que a gente faz? A gente, não, ainda não consigo olhar para isso, deixa para lá. Só que o tempo passa e aí esse vazio vai se instalando. E aí vai startando muitas vezes, né, dentro dessa, vamos falar da rejeição, né, que seria um exemplo, né? Vai gerando uma ansiedade, uma depressão, porque eu começo a querer entender, só que na mente nossa consciente, ela não vem trazendo assim escrito, olha, isso é por aquilo. Você sente uma ansiedade porque assim, não vem escrito pra Não, gente, vem só a sensação. E é verdade. difícil a gente olhar para isso, porque a nossa dor, ela é uma coisa que ela vem profunda, então é difícil, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de um olhar terapêutico para nos ajudar a guiar. Como eu coloquei, cada um é único, né? Então, eu passei, senti mais a rejeição, meu irmão sentiu mais abandono, minha irmã, enfim, cada um vai sentir de uma forma essa dor. E nem necessariamente, né, que é até um ponto que eu queria trazer, que existe traumas invisíveis. O que seriam esses traumas invisíveis? Você não sofreu abandono. Ninguém te rejeitou. Sua mãe só foi trabalhar. Você precisou ficar sozinha com a sua irmã mais velha porque sua mãe foi trabalhar. E por que, que eu sinto esse abandono? Por que, que eu sinto esse sentimento de estar sozinha? Por que, que estar sozinha hoje, na minha fase adulta, é tão difícil? É Né? engraçado Então, que na maioria dos meus. Engraçado não, né? Triste. Na maioria dos meus assistidos que eu trabalho, a grande maioria tem muito forte esse sentimento de rejeição e de abandono, né? Que de certa sim, forma vai também para o lado da traição e da injustiça. é, É muito louco, né? Porque se sentem injustiçado com pai, com mãe e com a própria vida. E daí entra numa seara de vitimismo, que a vida não é boa para mim, que a vida é dura, e a pessoa fica sim. cada vez mais rígida. E isso acaba ocasionando doenças no corpo, né? Você quer falar um pouquinho? Somatizam. Você quer falar um Sim, pouquinho sobre isso? sim, Rê, duas coisas que é legal falar, né? Quando você fala do vitimismo, para mim é muito forte ouvir sobre o vitimismo, porque ou você vai somatizar no seu corpo, como doenças, né? Porque Sim, o que seria a vítima? Eu queria que as coisas fossem do meu jeito e não são, e não é. Então eu trago uma frustração, eu gero em mim uma frustração porque as coisas não são do jeito que eu quero, né? Então eu sou a exatamente. vítima. E isso somatiza para mim é muito forte, porque eu fiz isso comigo sem entender o porquê. E eu adquiri o tumor na tireoide, que era onde eu não conseguia me expressar, porque as coisas não eram do jeito que eu queria. Eu não conseguia me colocar, então eu me calava, né? Então, mas por que que eu tinha que ser do meu jeito? Não podia ser do jeito que era bom para todo mundo, É a, né? a Então, criança mimada gritando, né? Que eu quero do meu exatamente. jeito, mas as coisas não acontecem, daí eu vitimizo, ou eu O falo demais, vitimismo. ou eu tranco a É, minha garganta para não conseguir me expressar, e a gente vai exato. somatizando por não mostrar
os nossos sentimentos, as É, nossas opiniões, porque ao redor não querem te ouvir, né? Não querem que exato. seja da sua forma, né? É. E aí vem essa confusão de sentimentos, porque se eu não consigo fazer com que o outro me veja e me acolha, né? Não acolha a minha criança interior, essa birrenta, né? Não me acolhe, eu me sinto frustrada. Só que essa frustração, ela não vai somatizar no seu corpo assim, olha, eu sofri uma frustração hoje e amanhã eu tô doente. É um período, né? É uma vida que você está trazendo de frustração. Sim. Porque a gente não para olhar para isso. E o outro lado do vitimismo, desculpa o barulho aqui, gente. O outro lado do vitimismo que eu queria trazer é o quanto que a gente tem uma tendência de culpar o outro pelos problemas das nossas vidas. Né? O quanto que a gente, para não olhar para nós, para nossa dor, porque a gente não entende por que acontece, o quanto que a gente culpa o outro, o quanto que a gente projeta e transfere para o outro, normalmente nessa nossa idade de 40, 45, a gente está transferindo para o marido, está transferindo para os filhos, mas não para olhar a nossa autorresponsabilidade, até onde nós Não. estamos permitindo as coisas acontecerem. Verdade. Eu até ia. A gente não combinou isso, mas eu ia te sugerir que nós, como terapeutas, a gente quer olhar, né, para o nosso assistido e trazer algumas soluções. Mas já que a gente está falando da criança interior, né, ferida, eu gostaria que você trouxesse algumas coisas que as pessoas podem fazer para conseguir enxergar se ela está no vitimismo, se ela está no ego, né, porque o ego também fica aí brigando e daí traz Sim. dores, mas como que a gente pode trazer algumas soluções práticas? É óbvio que a gente recomenda a terapia, porque o olhar do terapeuta que tem esse estudo vai conseguir ajudar a pessoa a se autoconhecer, entender que ela não está que ela está no vitimismo, né? E trazer. Mas você teria algumas ações práticas para poder passar para as pessoas que estão nos escutando? É muito legal isso que você trouxe, porque a gente precisa parar para olhar o que é real na nossa vida, o que é ilusório da nossa vida. Porque por que a gente se coloca como vítima na nossa vida? Por que a gente não consegue se colocar como protagonista? Então, uma coisa que eu gosto muito de trazer é pro eu. Né? Por que eu permito? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Porque eu atraí. Por que eu atraí? Exatamente, porque nós estamos atraindo aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente pensa, o que é as nossas ações, o que nós estamos fazendo para que a gente não consiga atrair coisa melhor se não está bom. Né? A gente fala em leis universais, a gente planta e colhe. Eu estou colhendo coisas boas hoje? O que eu plantei lá atrás não está legal? O que eu posso fazer para modificar a partir de hoje? Né? A Então, nossa essa questão do eu, né? O que eu estou permitindo? Por que eu. Vou falar assim: olha, meu casamento não está bom. Por que eu estou vivenciando aqui, agora, esse casamento? Meu trabalho não está bom. Por que eu ainda continuo aqui? Por que eu não me movimento para mudar de trabalho? Né? Porque às vezes só reclamar não adianta. Você só está potencializando uma reclamar. energia, né? A Você gente aprendeu que potencializa a reclamação exatamente o reclamar é clamar mais ainda por duas vezes. aquilo, né? Ó, a Andressa, a sua xará tá dando um oi para você. E, gente, Oi, Dê. vocês que estão nos assistindo, se quiser perguntar alguma coisa aí pra gente, a gente está aqui para poder responder, tá? Estamos aqui para ajudar. Se quiserem depois falar com a gente no particular, manda mensagem. Eu vou deixar aí o contato da Andressa também, para caso vocês queiram falar diretamente com ela. Mas vai dando aí o like para o Instagram não derrubar a gente. Compartilha, né? São informações tão benéficas que nós estamos trazendo aqui. São coisas que, para nós, terapeutas, é mais simples de falar. Mas desperta, né? Olha, para você ver, ontem mesmo eu fiz um atendimento que foi tão lindo. Para trazer essa cura da criança, né? A pessoa hoje está passando por um problema que ela não entende o porquê que ela está ali. E quando nós fomos olhar para a criança interior dela, nós descobrimos que ela teve uma mãe punitiva. Nós descobrimos que ela teve uma mãe que tudo que ela fizesse era pouco.
Então, hoje, é a sensação que ela traz de que tudo que ela fizer nunca vai ser bom. Tudo que ela procurar é como se fosse um sacrifício ela levantar para ir trabalhar. De novo esse trabalho. De novo isso. Porque ela ainda está projetando aquela criança que quer agradar o outro. O outro. E Seja não o pai, ela, seja a ela mãe, ser seja a padrão. marido. E não a ela. Então, isso é muito forte. Ontem, quando nós reconhecemos essa criança, quando nós chegamos nesse ponto, aí vem a parte da ressignificação, vem a parte do acolhimento. E aí é a hora que pega, porque assim, tem uma criança em dor, tem uma partezinha nossa que está ali querendo ser acolhida. Né? Eu falo, Imagina o quanto que a gente hoje fica na nossa birra, na nossa. Porque às vezes eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mas você quer por quê? Vai ser bom para você ou porque você está fazendo birra? Nós ou tá somos fazendo para o reprodução dessa outro. criança, né? Porque às vezes a gente faz muito pelo outro, né? Eu Pelo acho que outro. é legal você ter trazido esse exemplo, porque nós, né, a gente precisa acolher essa criança ferida lá atrás Isso. e a gente construir um adulto saudável, que eu acho que é fundamental, porque a gente às vezes não consegue enxergar energeticamente esse saudável na vida atual, porque você tem que levantar, é segunda-feira, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, olhar para o filho, e a gente entra muito numa engrenagem, né, que não para. Automática. Né, numa coisa automática e a gente não olha para ver se a nossa vida está fazendo sentido. Então, É quando a isso gente mesmo. identifica essa criança, a gente precisa reconstruir esse adulto saudável. E o que é reconstruir esse adulto saudável? É acolher essa criança, né? Perceber ela, qual era a essência dela, para a gente poder parar de fazer a birra, né? Parar de fazer mimimi e ter os prazeres, saber curtir os prazeres. Porque eu Exato. falo muito que a gente tem duas polaridades, né? A luz e a sombra. Então, o que é essa luz? É a criança que realiza é o adulto, né? A gente está falando do adulto, é que realiza os prazeres da vida, que sabe curtir os prazeres da vida. E a É. sombra é aquela que está no automático, que chega Perfeito, a Rê. beber, muita gente chega a beber, a fumar, porque está encontrando uma fuga. Isso é a criança mimada, né? Não É. quer dizer que ela não possa se divertir, ela pode se divertir, mas a gente tem que se divertir consciente, com o prazer que a gente tem com a vida, né? É isso mesmo, Rê. Você bem colocou. Essa nossa dualidade, né, que você trouxe, a gente acaba tendenciando sempre ir para o negativo, sempre ir. Para fuga. Não quer enfrentar a dor, porque a dor dói. E o que você colocou me deu uma lembrança, até deu uma viajada aqui um pouquinho que eu queria trazer à memória. Quando você pergunta para o seu assistido assim, qual é a sua essência? O que você gosta? Muitos não conseguem Não, parar e falar, eu não. sou alegre, ou eu sou introspectivo, eu era mais quieto, mas eu precisei ser Verdade. mais danadinho para me entrosar na turma, né? Ou ao contrário, mas é uma coisa que a gente normalmente, quando a gente já está aqui com os 45, a gente não para pensar. Sim. Nossa, mas por que eu sou tão triste? Por que eu estou tão triste? Né? Eu era assim, eu sempre fui assim. Então, assim, essa essência que nós trazemos enquanto criança, muitas vezes ela é tolhida, ela não é cultivada para que seja um adulto saudável. E a gente se perde, né? Porque você vai, como você falou, a gente vai vivendo no automatismo, então a gente vai perdendo essa nossa essência, essa alegria A- de fazer, errar, cair, é, levantar, recomeçar. eu falo que a gente anestesia o nosso sentir. E quando a Sim, gente. Porque a gente não quer mostrar, né, para o mundo, porque a gente vai entrar no vitimismo, as pessoas vão nos julgar, então a gente acaba anestesiando. E a cura, uma das curas para essa criança é sentir. A gente tem o sentir, direito de exatamente. ser adulto e chorar. A gente tem o É, direito de ser um adulto e expressar o nosso sentimento de raiva, de rancor momentâneo, de angústia, né? Para poder expressar, né? é. Ó, nosso laringe, a A nossa tireoide. tireoide. Nós duas estamos ali, porque eu também tive o câncer da tireoide, porque eu não me comunicava.
E está aqui eu hoje tentando me comunicar, tentando passar que nós temos direito de sentir e não simplesmente esconder os nossos sentimentos. Esconder, né? Exatamente. É primordial a gente hoje resgatar essa criança com leveza, olhar para essa criança que está em dor e acolher, porque é parte de nós. Né? É uma partezinha nossa que ela está parada ali, eu digo que ela está parada no tempo e espaço, mas ela vibra. Vibra. Só que ela está vibrando muito. Em dor. E daí, e muitas vezes a gente tem que trazer... E quando é um adulto mais velho, aí vem Alzheimer, vem câncer, vem milhões de coisas, estômago, enfim, artrite, artrose. E todas essas doenças, elas têm uma causa emocional, né? Sim, e lá muito a ver onde que a gente não vai entrar nesse tema agora, né, que é da psicossomática. Uma próxima live. Uma próxima live. Mas o quanto que nós somatizamos essas dores, o quanto que a gente se machuca. E se machuca justamente porque não consegue parar e olhar para esse nosso pedacinho e falar: é você que está vibrando aí, é você que está em dor. É por isso que eu estou sofrendo. Né? E não é uma coisa dizer assim, que não é uma coisa que é difícil para você curar. Mas você precisa querer. Primeiro você colocou, você tem que, como é que fala? Identificar essa sua dor, identificar essa sua criança, é o primeiro ponto. Você querer acolhê-la é o segundo ponto. Querer curá-la é o segundo passo, né? Mas não é acabar com essa criança. Não. E construir. É para trazer e juntar, porque nós somos um único ser. Só que tem uma partezinha nossa que está lá vibrando em dor. Então é acolher essa nossa partezinha para que a gente caminhe com mais força, com mais leveza, com alegria, com aquela... tirar aquela coisa de que eu tenho que ser rígida, forte, vou. Não, eu vou fazer, vai dar certo? Não sei. Eu vou cair, vou levantar, vou sacudir, levantar poeira e vou embora. Vamos pro próximo. O que vai acontecer ali? Não sei. Essa ingenuidade, essa leveza, para que a gente consiga caminhar a vida com mais felicidade. Com mais leveza, né? Foi até ontem esse atendimento que eu fiz, eu coloquei para essa minha assistida, né? Problemas, nós vamos ter a vida toda. Infelizmente ou felizmente, o que a gente tem que passar nessa vida, nós vamos passar. Mas a forma com que você vai passar. Você quer passar sempre bem? Com a leveza, com a tua criança fortalecida, ou você quer estar sempre nesse lado do vitimismo, da birra, do inconformismo, ou culpando o outro, sem se responsabilizar pelo que você precisa para te dar essa leveza, para você soltar, para você se libertar. E é muito interessante isso. A gente que vem nessa seara da terapia, da cura, é impressionante que hoje as coisas que acontecem com nós, terapeutas, a gente já tem um olhar para que a gente não sofra tanto, que a gente observa, acolhe, tenta entender por que atraiu, por que isso está acontecendo comigo e ressignificar de uma forma que a gente não sofra, não caia na cama doente, e entre no vitimismo desafreado, porque a gente precisa passar com leveza, né? Exatamente. Ai, que bacana, que tema mais gostoso. Espero que todos que estejam aqui com a gente, tenham gostado do nosso bate-papo. Ninguém fez uma pergunta. Espero que tenha acrescentado, muita coisa boa aí no conhecimento de vocês e para quem vai assistir. E, André, você quer fazer aquela meditação rapidinho com a gente? Vamos fazer. Eu preparei um acolhimento, Primeiro, eu queria só trazer um pouco de sentimentos e sensações. Eu vou até ler aqui rapidinho para vocês. Sentimentos aí que eu quero que você tenta interiorizar o que é que mais grita em você e você escolhe um sentimento para a gente fazer a indução. Legal. Tá? Vamos lá. Então, assim, o que mais vibra em você? É culpa? É raiva? É uma tristeza que você não entende, É uma ansiedade que você não entende, é ressentimento, é medo, constrangimento, ódio, insegurança. Gente, é o que você sentia, uma sensação de que eu não consigo ficar sozinha, essa frustração que a gente falou tanto do laríngeo, um sentimento de que eu não consigo, eu não posso, uma inferioridade, seja o que for. Eu já escolhi agora. Já? Então vamos lá.
Eu vou colocar uma musiquinha aqui, só para ver se a gente consegue... Ai, peraí. Ver se eu acho aqui, peraí. Ó, já vai dar quase 1 hora, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E enquanto você É bem coloca a música, rapidinho. tá? Enquanto você coloca a música, Andressa, super obrigada, gratidão mais uma vez por ter aceito esse convite, por falar tão Eu que bem sobre agradeço, essa Rê. criança, apesar que é um tema que dá pra gente falar por horas, né? Muito, Mas muito. A gente falou só um pouquinho, né? Tá muito é, alto? não, tá não. Agora A gente falou só um pouquinho, né? Então dá para falar muita coisa, né? sim, depois eu vou fazer uma enquete, um questionário para vocês no Story. Então, se vocês quiserem trazer temas sobre essa criança interior para a gente falar de novo numa live, escreve lá que isso vai dar um pouco de conteúdo para eu e para a Andressa trazer mais informações para Isso, vocês. ótimo. Tá bom? Ah, só um pouquinho, só uma coisa que faltou falar, Rê, que eu acho bem importante, é o bullying. Hoje nós chamamos de bullying. Mas esse Verdade. bullying que eu queria trazer é o que está dentro, que foi acontecido dentro de casa, através dos nossos irmãos, de pai, de mãe, de família. Sim, Então, se você tem essa sensação de que eu não fui, eu não sou completo para pertencer a essa família, também é uma sensação que pega bastante nos tratamentos de não pertencimento, tá? verdade. Então vamos lá. Vamos Primeiro, eu lá. quero que vocês fechem seus olhos. Quero que você, cada um no seu tempo, faça 3 respirações bem lentas e profundas. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Quero que você traga à sua mente nesse momento uma foto ou uma lembrança de quando você tinha 7 anos de idade. Se você conseguir lembrar de onde você morava, traga essa lembrança agora. Quero que você, para aqueles que sentir vontade, coloque a mão no seu peito, coloque a mão no seu coração. E se conectando agora com essa criança, com você, com 7 anos, quero que você se abaixe na altura dessa criança. Quero que você olhe nos olhos dela. E nós vamos agora, nesse momento, conversar com essa nossa criança interior. Fale com ela. Olá, minha querida, eu estou aqui. Eu sou você adulta. Eu te reconheço. Eu te vejo. Agora, nós estamos juntas. Agora, ninguém mais vai te maltratar. Agora, ninguém mais vai te abandonar. Você não precisa mais se sentir rejeitada. Você não precisa mais se sentir incompleta. Agora, eu estou aqui com você. Agora eu te vejo. Antes eu não te via. Antes eu não te reconhecia. Mas agora eu te vejo e eu te reconheço. A partir de agora, eu e você, nós vamos seguir juntas. Eu te protejo, eu te acolho e juntas nós somos mais fortes. Agora você pode ser como você é. Agora você pode manifestar a sua essência sempre que você quiser. Você não vai ser mais julgada, você não precisa sentir vergonha. Você é perfeita, do jeito que você é. Eu te vejo, eu te acolho. Nunca mais você estará sozinha. Eu estou com você. Eu cuido de você. Agora eu quero que você dê um abraço nessa criança e transmita para ela todo o amor que você tem dentro de você. Isso. E agora nós vamos respirar novamente, bem profundamente. E nós vamos voltando, vamos agradecendo com a nossa criança fortalecida, com a nossa criança amparada, porque agora nós somos uma só. E é isso.
Ai, que delícia, Andressa. É Obrigada. isso. É tão bom ver minha criança. É gostoso, né? Uma É, coisa que é muito legal fazer é até um exercício, né? Que eu deixo aqui para quem quer cuidar dessa sua criança interior. Pega uma foto sua, de verdade, quando você tinha de 3 a 7 anos, coloca no seu quarto. E todo dia, quando você acordar, você olha para essa foto, conversa com ela, né? Porque ela está em dor, ela se sente sozinha. Esse nosso sentir hoje de estar sozinha, ou de não conseguir ficar sozinha, ou de se sentir abandonada, é ela que está falando com você. Então, pega uma foto, coloca lá no seu quarto, todo dia de manhã você acorda, você vai lá, dá bom dia para ela. Eu sou meio doida, eu sou assim, é. gente. Eu Mas, adoro, eu adoro. Eu ó, converso com essa minha criança todo dia de manhã. Eu acolho ela todo dia de manhã. isso é E muito essa dor, esse legal. vazio vai passando, ele vai amenizando, você se sente acolhida. Você sabe, ó, a Belle, acho que é Belle, ela falou, estou É... emocionada. E eu posso te confessar, eu também me emocionei. Apesar de eu tenho uma foto minha de criança na tela do meu computador. Então, todo dia, quando eu abro o meu Aê! computador, eu olho É para essa isso, criança e ela está com um sorriso tão gostoso, é isso. tão meiga como eu É. era quando infância. Então, a gente realmente, eu acho que eu vou até imprimir, vou colocar na minha cabeceira de cama. É se reconectar, né, Rê, com essa É, alegria, com essa é, essência, porque é onde está a nossa essência, né, dessa criança que foi tolhida. é. Então, quando você se reconecta com ela, que você pega essa criança no colo, que você abraça, como nós fizemos agora, então você acolhe. Então, aqui dentro dá um quentinho no coração, Dá, aqui dentro dá um alívio que a dá. gente não explica com a cabeça, a gente explica com sentir mesmo. Exatamente. E aquela sensação de eu me agachar e abraçar a mim mesma quando criança foi muito gostoso, muito emocionante. Ah, Obrigada, obrigada. Obrigada, gratidão. Rê. Olha, Obrigada. Espero que eu adorei. tenha trazido bastante luz para quem estava aqui, para quem ainda vai É. assistir essa live. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de lucidez. Não, legal. Você quer falar um É pouquinho isso. do teu currículo rapidamente para as pessoas que quiserem, né? Eu sei que você é psicanalista, já falei lá no início, esse ainda não tinha entrado, mas se você quiser falar um pouquinho, rapidamente, Gente, porque já vai fazer uma hora. sim, sim. Eu estou aqui para ajudar cada um que quiser olhar para essa criança, ou necessariamente não é uma criança, não sinto que é a minha criança que está em dor, mas eu sinto uma dor que eu não consigo entender o porquê. Procura a gente, tem a Renata, nós estamos aqui preparadas, capacitadas para ajudá-los a encontrar o ponto dessa dor, a encontrar o porquê. Nós temos ferramentas da humanoterapeuta, nós temos ferramenta para tratar essa dor, para olhar para essa dor, né? Para limpar esse campo energético. Nós trabalhamos também o energético e o espiritual. Então, Isso. nós temos ferramenta, nós estamos preparados para ajudar vocês com o que quer que seja. Né? Uma coisa que é bem bacana, muitos falam assim, Andresa, eu já faço tratamento com psicólogo, eu tenho que parar meu tratamento? Não precisa parar. As duas coisas se juntam, se unem e o resultado ele é melhor ainda. Né? Porque Verdade. essa parte do energético espiritual, se não é feito essa limpeza, né, Limpeza. vamos dizer assim, o resultado do seu psicólogo também não resolve. Então você vai fazer terapia 4, 5, 10 anos e a coisa parece que não incorpora. Então quando nós viemos com a metodologia, com essa limpeza energética espiritual, então é como se os downloads vão fazendo e as coisas vão encaixando e a pessoa nem percebe que o tratamento acabou e que está tudo bem. Verdade, eu acho que é tão importante. Eu já fiz terapia tradicional, respeito pra caramba, acho que tem muito bons profissionais, mas depois que eu É, entrei para essa terapia complementar, terapia holística, seja lá como as pessoas chamam, da gente olhar para nossa infância, olhar essa criança ferida, a gente consegue ter um ganho significativo de autoconhecimento para a gente parar de sofrer tanto. Então, eu faço um exato. convite aí também para vocês, querendo olhar, entre em contato com a gente, porque a gente leva a vida com mais leveza. Isso é super importante. O autoconhecimento é É. fundamental. E Nosso agradeço. propósito é a cura, né, Rê? Exatamente, é a cura. E é muito gratificante quando a gente percebe essa evolução, né, dos Sim. assistidos, das pessoas que buscam isso para ter uma vida mais leve, mais tranquila.
Exato. Andresa, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço, Rê. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bacana Imagina. e estou sempre aqui, sempre que quiser. Agradeço, Tá bom? viu? E obrigada pela participação de Beijo. todos. Recomenda e estamos aí. Precisando, só mandar a pergunta no nosso direct que a gente responde, tá bom? Isso. Beijo, Obrigada, gente. Andresa. Beijo. Tudo Obrigada, de bom. Rê. Tchau, tchau.